Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Só Para Elas, um programa feito pensando na nossa saúde íntima, sempre de um jeito leve, aberto e cheio de carinho. Fica com a gente porque aqui o papo é sem tabu e cheio de dicas que vão te ajudar a se sentir ainda mais confiante e saudável. E olha, gente, a gente teve aí tanta pergunta, né, na nossa caixinha de perguntas, que a gente resolveu fazer um programa, então, somente para responder essas dúvidas, certo, doutora Fabi? Certo. Vamos começar, então, porque aqui a gente tem muita coisa, ó, 3 fichinhas. E aí a gente vai fazendo, eu vou fazendo essas perguntas para a doutora Fabi, e aí ela vai respondendo, a gente vai debatendo aqui um pouquinho, fechou? Exatamente. Vamos começar, então, com uma dúvida aqui sobre dor na relação sexual. Perguntaram pra gente, sinto dor na relação sexual, não sei o que fazer. Como que a gente age diante dessa situação? Então, muito importante essa paciente fazer uma avaliação com o ginecologista, mas pode ter inúmeros motivos. Paciente jovem ou paciente na menopausa. Como, por exemplo, paciente jovem, muitas vezes pode ser de um vaginismo, que a gente chama, que é uma contração involuntária da entrada da musculatura, da entrada da vagina. Isso pode ser um motivo. Outro, pacientes com candidíase de repetição e depois faz algumas fissuras também. Algumas patologias que podem levar à dor na relação. E nem sempre a dor na relação é na penetração superficial, e sim, às vezes, na profunda. E já é outro diagnóstico. E dor na relação na paciente que já passou, que já está no período da menopausa, a grande maioria é por ressecamento, né? Por dor, a pele fica fininha, faz umas fissuras e também muitas vezes a paciente se contrai, que nós chamamos de um vaginismo secundário, né? Justamente secundário a uma dor, e a paciente acaba desencadeando isso e não consegue mais ter relação sem dor. Então, para isso precisa uso de hormônio, lubrificante, tem todo um tratamento. Exatamente, depende de cada caso, né? Por isso a avaliação com o ginecologista ela é muito importante e temos muitos tratamentos. Não é normal sentir dor, não precisa ficar sentindo dor, porque muitas pacientes, muitas mulheres vivem uma vida inteira com dor por vergonha de perguntar e achando que tem que ser assim, que é o normal, e acabam não conseguindo ter prazer. Então, não adianta ter libido, vontade de ter relação e na hora ter dor. Aí, aquele prazer e aquele libido acabam não existindo mais, porque com dor não tem como. Ou seja, gente, sentiu dor, procura um ginecologista para saber certinho. Temos muitos tratamentos hoje, principalmente na ginecologia regenerativa. Bom, e agora que a gente falou sobre libido, né? A próxima pergunta é exatamente sobre isso. Sou jovem e tenho libido baixa. Isso é normal? A libido ela é multifatorial. A gente não pode relacionar diretamente a uma causa específica. E geralmente meninas jovens não é assim, como é que eu vou dizer, não é tão normal ter uma libido baixa. Porém, tem muitos fatores que podem desencadear, como medicações, muitas vezes o estado emocional, né, o parceiro e até a contracepção, dependendo da pílula, pode interferir também. Mas precisa ser avaliado cada caso. E uma coisa importante é que a mulher, eu sempre falo isso para as pacientes, a mulher ela tem que estar relaxada para ter uma relação prazerosa. O homem não. O homem, ele para relaxar, ele tem a relação para relaxar. Exato. Então, isso interfere muito na questão da libido. Muito. Então, a gente tem que avaliar em vários pontos para entender o que está acontecendo. Ainda mais uma paciente jovem, né? Agora, uma paciente 40 a mais, aí já é diferente. Aí sim, toda a questão hormonal, ela pode estar envolvida diretamente e temos muitos tratamentos. Mas então não é normal você ser jovem e ter a libido baixa? Não é, não é normal. A gente tem que achar a causa, mas que ela é multifatorial e não especificamente uma causa única. Eu achei legal você falar também sobre, nem tá na pergunta, mas aí uma dúvida que surge durante a nossa conversa, é que tem a questão do anticoncepcional. Quando você tá tomando anticoncepcional, a libido, ela também baixa? Como é que funciona? Isso tem muito mais a ver em relação à idade da paciente. Uma paciente jovem, a contracepção, a pílula,
ela já não interfere tanto na libido, uma paciente jovem. Agora, uma paciente 40 a mais, a pílula pode interferir bastante. Entendi. E aí nós temos métodos contraceptivos muito seguros, até como um DIU, por exemplo, que a gente pode fazer essa troca e esse manejo e a paciente melhorar quanto a isso, quanto a esse fator específico, né? Mas algumas medicações, como antidepressivo, dependendo do antidepressivo, pode interferir muito também na libido da paciente. Então, colocar um DIU não diminui aí a sua vontade de ter uma relação sexual, não diminui a sua libido? Não. O DIU continua normal? Continua normal. Né? Então, depende de cada caso e principalmente quanto à contracepção via oral. Né? Então, numa paciente jovem, a grande maioria das vezes não interfere. Tá. Se está interferindo é porque tem alguma coisa a mais aí. Exatamente, mas uma paciente 40 a mais, a pílula interfere bastante. Aí o método a gente pode trocar. Fechou. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Qual o tratamento para quem tem muito pum vaginal? Por que eles surgem? Que inclusive pum vaginal, gente, é uma nomenclatura mais informal, né? Porque temos aí uma nomenclatura mais técnica. Exatamente, que é flatos vaginais. Isso que a gente chama. A gente tem que pensar que a vagina, ela é como se fosse um cano, certo? E ela tem uma musculatura, que aquela musculatura, ela também deve ser trabalhada. E com a idade, com os partos, tem inúmeros fatores que acabam tendo uma frouxidão do assoalho pélvico e uma flacidez do canal vaginal. Então, na hora da penetração, acaba saindo como se fosse vento. E aí a paciente tem essa sensação e muitas vezes fica um incômodo, fica envergonhada. Sim. Né? Porque a sensação aqui a gente chama de flatos, mas que faz um barulho. Isso se dá a fatores da vida, né? Como gestação, por exemplo, como os partos e como a idade, principalmente. E assim, a grande maioria das pacientes não sabem que tem muitos tratamentos. Principalmente na ginecologia regenerativa. Por que eu falo isso? Porque a medicina, a ginecologia tradicional, a gente acaba tendo muita parte cirúrgica. E na regenerativa, as tecnologias, elas conseguem reverter as condições que causaram o envelhecimento, como a reorganização das fibras de colágeno, melhora a vascularização, melhora a força de contração, o paciente consegue ter uma força de contração melhor de todo o canal, a fisioterapia, porque a paciente também tem que ter aquela propriocepção do músculo, ela tem que entender que aquela musculatura ela tem que sentir e trabalhar ela também, que muitas vezes fica desapercebida. A gente trabalha malha, faz musculação, mas a pelve ela tem muitos músculos que fazem essa manutenção, tanto da perda de urina, quanto da flacidez, quanto da frouxidão. Então hoje a gente tem laser, ultrassom microfocado, radiofrequência. Então, tem muitos tratamentos que eles vão fazer, então, vão reorganizar as fibras de colágeno e tratar esse envelhecimento. Para evitar esse pulzinho vaginal. E melhorar também. O paciente vai ter mais força de contração no canal vaginal, inclusive melhorando a sensibilidade. Então, melhora o prazer. Melhora o prazer. O clitóris, até a gente já falou no programa anterior. Sim. O clitóris, a parte que nós enxergamos é só a pontinha. Ele tem umas ramificações que abraça o canal vaginal. Quando o paciente trabalha esses músculos do canal vaginal, ela também está estimulando essas ramificações clitorianas. Então, a sensibilidade e o prazer melhora. As tecnologias fazem com que melhore essa vascularização, também melhorando essa força de contração e melhorando a sensibilidade. Então, não é só a pontinha, é todo o sistema. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa envolvida. Profundamente, né? E muitas dúvidas ainda que a gente vai esclarecendo, porque as mulheres não sabem. Né? Então, é importante saber o que vai acontecer, o que acontece e que é normal. Tá tudo bem, não precisam ficar preocupadas. Tem muitos tratamentos
para resolver. Boa. Bom, uma próxima pergunta, que eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso no programa com a Aline Mineiro, inclusive, que é a vulva. Toda vulva é igual? O que pode ser considerado normal e o que não é normal? Toda vulva é normal. E é igual? Não. Não. É que nem seio, é que nem área íntima masculina. Então, isso é uma característica da pessoa. O que eu gosto sempre de explicar para as mulheres, que não existe a vulva ideal e não existe a normalidade em relação a grandes lábios e pequenos lábios proeminentes, que a gente chama. Então, isso é uma característica. Mas, como é uma visão, o ginecologista passa todos os dias avaliando os pacientes. Mas as pessoas não sabem. Geralmente as pacientes dizem assim para mim, eu vou para ver a vulva da minha mãe, da minha irmã, para ver se é igual, o que está acontecendo, quando elas se sentem incomodadas com a vulva. O que hoje nós temos de tratamentos, né, inúmeros também, são procedimentos minimamente invasivos ou tecnologias que reduzem o pequeno lábio vaginal. É uma pequena cirurgia. Mas isso não é para deixar a vulva perfeita, não é para deixar a melhor vulva. É sim para tratar um incômodo que a paciente tem. Então as pacientes às vezes se incomodam se olhando, se visualizando no espelho, porque fica proeminente, fica aparecendo. A gente pode tratar, mas não é anormal. Perfeito. Cada pessoa tem a sua vulva ali especial. Exatamente. Tá, e é que nem seio. Tem pacientes que têm seio pequeno, seio grande. É de pessoa para pessoa. Exatamente. Bom, agora temos aqui uma pergunta sobre corrimento. Corrimento branco antes da menstruação é normal ou sinal de infecção? O corrimento, ele é totalmente normal, porque a mulher tem lubrificação. Né? Muitas vezes os pacientes na menopausa fazem os tratamentos, por exemplo, faz os tratamentos a laser. Doutora, eu comecei a ter uma secreçãozinha. Que bom, é uma lubrificação que já não tinha. Tá saudável. Tá significa saudável, que tá saudável. Tá saudável. E depende muito também do ciclo hormonal. Isso influencia muito, principalmente quando a paciente está ovulando, aquele muco já muda. Mas o corrimento que tiver um cheiro desagradável, que a paciente fica com uma irritação, vermelho, com coceira, né, com prurido, aí sim, aí não é um corrimento normal. Aí a paciente tem que procurar atendimento. Tem que entender, então, ali quais são as características desse corrimento, né? Exatamente. Agora, um clarinho, sem cheiro, ele é totalmente normal e pode influenciar em relação até a fase do ciclo hormonal, muito. Bom, vamos para uma próxima pergunta. Incontinência urinária e escapes de xixi é normal em jovens? A incontinência urinária, ela é muito comum. Mas geralmente em pacientes com mais idade, pacientes na menopausa, por exemplo, e que têm vários partos. Mas pacientes jovens também podem ter perda de urina, tanto de esforço quanto de urgência. Para entender. Tá. Pacientes, dependendo do exercício físico, as pacientes têm uma propensão a ter mais perda de urina. Como, por exemplo, exercícios de muito impacto. Pacientes jovens podem perder urina por exercícios de grande impacto, porque a pelve tem que estar pronta para isso. Então, crossfit, tem vários tipos de exercícios que é muito pulo. Ou quando você pega muito peso também na academia, pode acontecer isso? Pode. Por exemplo, você que tá malhando a perna, muito peso. Pode, mas por quê? Tô falando isso, mas não é porque aconteceu comigo não, hein, galera? Com uma amiga minha. É com uma amiga minha. Não, mas o que acontece? Tu pode pegar o peso, você pode fazer exercícios de impacto, mas a pelve, tu tem que aprender a trabalhar a musculatura pélvica. Isso até com exercícios, com até pompoarismo, com exercícios com uma fisioterapeuta, que vai te ensinar a trabalhar o músculo e preparar aquela pelve quando tu for fazer um exercício de grande esforço. Tem a perda de urina, que ela é de urgência. Então, ela é uma perda de urina que tu estás assim parado e daqui a pouco sai um pouquinho.
tá com vontade de ir no banheiro, quando chegou na porta do banheiro já escapou. Isso a gente chama de uma bexiga hiperativa. Eu sempre falo como se fosse uma bexiga nervosa. Isso pode acontecer, inclusive, até crianças têm casos disso acontecer. Né? O tratamento ele é diferente e a causa ela é outra. Entendi. Mas é muito comum, mas não é normal. Perfeito. Não pode ficar perdendo urina, porque a tendência é que piore com a idade e daqui a pouco já não consegue mais nem controlar. E aí fica uma situação às vezes muito constrangedora. A paciente tem que estar sempre com absorvente, fica um cheiro forte, tem que procurar atendimento. Perfeito. Bom, próximo. Coceira e irritação na região íntima pode ser alergia ou infecção? Ou os dois? Como que funciona? Ai, eu tô adorando essas perguntas, hein? Não, olha, o pessoal arrasou, assim, viu, gente? Parabéns pelas perguntas. A coceira pode ter vários motivos. Se é uma coceira esporadicamente, aí pode provavelmente ser por um agente, como um fungo, né, que é a candidíase. Mas existem outros motivos de fazer essa coceira. Uma delas pode ser processo alérgico, pode, e grande maioria das vezes, quando a paciente tem uma coceira crônica, pode ser uma patologia do tecido da vulva, que a gente chama de líquen. Então, ele assim, tem que ser avaliada, claro, né? O ginecologista tem que avaliar para ver se é o caso e tratar. Até porque o líquen incomoda muito, coça bastante, é comum mais em pacientes menopausadas, mas pacientes jovens também podem ter. E, inclusive, pode até uma coceira mais crônica em um determinado lugar localizado, pode ser até câncer de vulva. Caramba! Exatamente. Pode ser tão grave assim? Pode ser. Claro que são casos mais raros, mas pode acontecer. Então, é importantíssimo ser avaliada. Perfeito. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho, né, do nosso programa. Muitas pessoas enviaram perguntas pra gente. A gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou escolher aqui uma última, porque, né, doutora, arrasaram. As pessoas arrasaram enviando perguntas pra gente. Eu tô adorando. Podem mandar as dúvidas, que em outro programa nós vamos responder. Quem sabe a gente faz aí um próximo programa só de perguntas e respostas novamente. Mas eu vou agora fazer aqui a última pergunta pra doutora pra gente finalizar esse nosso programa que foi lindíssimo. Minha filha menstruou e os pequenos lábios aumentaram. É normal? O que aconteceu com essa paciente? Ela entrou na fase do desenvolvimento, na puberdade, certo? E ela passou de uma vulva de criança para uma vulva de uma mulher adulta. Então, os pequenos, a fase hormonal dela faz aquele desenvolvimento da vulva normal, como vai ser o desenvolvimento dela como mulher. Então, os pequenos lábios, eles podem aumentar, porque já é da genética dela ser aquela vulva com pequeno lábio maior. Mas a mãe, muitas vezes, se assusta. E é comum, e a menina mais ainda, porque ela acha que ela tem uma anormalidade. Então, isso só faz parte do desenvolvimento de uma menina que saiu da puberdade, que está entrando na puberdade, então de criança, passando a ser adulta. Mas se tiver um desconforto, porque muitas vezes a menina acaba, às vezes até machucando na calcinha de renda, aparece no biquíni, às vezes as meninas são muito magrinhas e a vulva acaba sendo mais proeminente, os pequenos lábios. Então vale a pena trocar uma ideia com o ginecologista, a mãe levar para essa menina entender que tá tudo bem, é normal. Não está se sentindo bem? Ok. Temos tratamento, mas é normal. Bom, gente, vamos finalizar então nosso programa daquele nosso jeitinho, porque todo final de programa tem o quê? Dica da doutora. Eu quero saber, Fabi, qual é a dica de hoje? Eu estava só esperando por esse momento. Eu também, confesso que eu amo. Hidratar os grandes lábios vaginais e a virilha é uma maneira de prevenir o escurecimento da região. E é tão fácil. Hidratar com cremezinho hidratante, que seja próprio, logicamente, para a região. Então, previne muito escurecimento, que é uma queixa muito comum das mulheres. E o escurecimento é por conta de quê? É questão de depilação? O que acontece para escurecer a virilha? Vários fatores. Roupa, obesidade, aumento do açúcar no sangue, inclusive, às vezes, processo inflamatório, tipo de depilação. Então, tem muitos cuidados.
E a pele, quanto mais seca ela estiver dessa região, maior é o atrito, maior é a reação inflamatória e mais hiperpigmento. Ou seja, hidratar para não deixar seco. Hidratar. É isso, gente. Isso Essa aí. foi a dica de hoje, viu? Inclusive, uma dica que eu vou anotar. Pronto, tá Não. tudo certo. Todas as mulheres, é o skincare. É o skincare da Pepeca, É o como diz a skincare doutora da Fabi. Pepeca. Doutora Fabi, amei esse nosso programa. Eu acho que a gente precisava dessas perguntas e respostas, até mesmo para os nossos telespectadores, né, tirarem aí as suas dúvidas. Um prazer novamente. A gente volta semana que vem? Voltamos semana que vem. E já estou muito ansiosa pelo próximo, hein? Mandem as perguntas. É isso, gente. Vai lá, segue @carasbrasil, @carastv. Envia suas perguntas, a gente vai deixar lá a caixinha de perguntas para você Pro meu Instagram enviar. também. Pro Instagram da doutora também. @doutora Fabiane Gama. É isso. Doutora Fabiane Gama, vocês vão lá. Deixa também as perguntas, as dúvidas, que no próximo programa a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Fechou? Beijo, doutora. Tchau, Beijo, tchau. até logo.